É a conhecida parábola dos talentos. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu lerei a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Tome assento, irmãos. Que Deus abençoe, nós já oramos, Senhor, fale à sua igreja. Eu estava lendo a história de um general americano que preparava a sua tropa para a guerra, mas ele percebeu que o moral dos soldados estava muito baixo, estavam desanimados. Então aquele general muito experiente, vendo o cansaço e o desânimo daqueles soldados, no momento do café da manhã, que para o americano é a refeição principal, ele se dirigiu à sua tropa dizendo: senhores, vocês aqui estão comendo o café da manhã de vocês, mas eu quero perguntar, quem está mais comprometido com o café da manhã de um americano? A galinha que põe o ovo ou o porco que dá o bacon? Quem é mais comprometido com o café da manhã dos americanos? E ele então se dirige à sua tropa e diz: é isso que eu espero de vocês, que vocês estejam envolvidos como o porco que morreu para dar o bacon para vocês comerem. Vocês precisam se animar para ir para a guerra pela pátria de vocês. E com isso, aqueles soldados reanimaram a sua esperança e a sua alegria de servir a pátria. Irmãos, em todas as esferas da ação humana, nós encontramos 3 tipos de pessoas: pessoas excelentes, pessoas medianas, pessoas medíocres. Há professores que são excelentes, que você se lembra deles até hoje, eles marcaram a vida de vocês. Há professores que são medianos, com esforço, a gente lembra desses professores. Há professores que são medíocres, eles sumiram da nossa vida, foram apagados completamente. Nós nos lembramos desses professores. Mas essa categoria, ela não só se aplica a profissões, ela se aplica à vida espiritual. Há crentes excelentes, crentes medianos, crentes medíocres. Foi esse, irmãos, o objetivo de Jesus contar essa parábola. A parábola era uma história simples, proverbial. Jesus foi um grande comunicador e ele estava contando uma história simples, mas com um significado muito profundo.
para aquelas pessoas que o estavam seguindo, que o estavam acompanhando. Então ele conta essa história de servos que recebem talentos que deveriam multiplicar. E para nós entendermos, irmãos, essa parábola, é preciso observar o contexto dela. Essa parábola está inserida no que nós chamamos o sermão escatológico de Jesus. Começa no capítulo 24, vai até o capítulo 25 de Mateus. O sermão escatológico de Jesus fala das últimas coisas. Isso é a escatologia, o estudo das últimas coisas. Das coisas que irão acontecer antes que Jesus volte a sua segunda vez. Então, veja que Jesus, ao contar essas parábolas, são várias parábolas aqui que ele conta, ele está enfatizando a necessidade de nós esperarmos a Jesus em plena atividade. Nós não podemos esperar Jesus de forma inativa, sem fazer nada. Por isso que ele conta a parábola do servo fiel e do servo infiel, lá no capítulo 24, destacando isso. O servo fiel é trabalhador. Aí, no início do capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 que eram prudentes, que estavam preparadas, com óleo na lamparina, esperando o noivo, e 5 que não eram prudentes, eram imprudentes, que não tinham óleo na lamparina, que estavam aguardando o noivo, que é Jesus, sem preparo, sem trabalho, sem dedicação, de forma imprudente. Jesus termina o ciclo dessas parábolas contando a parábola dos talentos, que é o texto que nós lemos. Em todas essas parábolas, irmãos, há um elemento principal, e o elemento é o juízo de Deus. Por isso que é escatológica. Jesus está dizendo que ele voltará para ajustar contas conosco, pela forma como nós administramos nossa vida, pela forma como nós utilizamos os recursos que ele nos deu, pela forma como nós trabalhamos no seu reino. Então Jesus, enquanto conta essas parábolas, ele está nos chamando a atenção para que nós o aguardemos, trabalhando fielmente para ele. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Por isso a parábola se trata de 3 servos. E a palavra servo aqui em grego é escravo. Escravo, nós somos escravos de Jesus. Na igreja não tem voluntário, tem na empresa, tem na ONG. Na igreja tem servo, servo de Jesus. E às vezes nós pensamos que os servos lá do primeiro século, e havia mais de 6 milhões de escravos no Império Romano, nós pensamos que eram pessoas sem qualificação. Não, eram trabalhadores domésticos, eram artesãos, mas também eram profissionais qualificados, embora escravos. Eles eram tão qualificados, irmãos, que o Senhor dessa parábola lhes entrega bens, lhes confia bens, porque eles eram qualificados. Então nos diz que a um ele deu 5 talentos. Um talento correspondia a 20 anos de salário. Ele ganhou 5 talentos. Era uma soma de dinheiro considerável. Então, se eram 20 anos, 100 anos de trabalho. Era o correspondente que ele recebeu. Outro diz o texto que ele recebeu 2 talentos. E apenas um talento. O último, né? Apenas um talento. Cada um segundo a sua capacidade. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que multiplicar isso. 2 multiplicam, o terceiro não faz. Ele enterra o seu dinheiro, o seu talento do seu senhor, do seu amo, e quando ele regressa para ajustar contas, ele o reprova. Bom, o objetivo de Jesus ao contar a história desses 3 escravos é uma só, irmãos. O objetivo de Jesus é um só. Que tipo de servo você é? É isso que ele quer que nós respondamos. Hoje, no ensejo de aniversário dessa igreja, o Marcos está aqui desde de criança. Olha que bênção. Hoje está à frente, pastoreando a igreja. Você que está aqui, que comemora esse aniversário, que tipo de servo você é? E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre isso. Que tipo de servo
você é. Vamos então ao primeiro servo que a parábola nos ensina, o servo excelente. O primeiro servo é o servo excelente. Olha aí o verso 16, aparece esse servo. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Diz que o servo saiu imediatamente. Há uma qualificação da ação do servo excelente. Há um advérbio aqui que modifica completamente. Não é qualquer ação, é uma ação qualificada. Ele sai imediatamente. Ele não esperou, ele não fez contas. Ele não esperou o momento ideal para servir o seu Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos o que temos que fazer. A necessidade está gritando diante dos nossos olhos. Mas nós começamos a fazer conta. Nós começamos a racionalizar e a dizer: ah, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que sair cedo. Diz o texto que ele saiu imediatamente porque ele estava ansioso de servir o seu Senhor. Ele estava desejoso de servir o seu mestre. Esse é o crente autêntico. Esse é o servo que Jesus espera, o servo que tem o desejo supremo de servi-lo. E não pense você, porque é jovem, que tem que ficar velho para servir a Jesus, não. Isso é mentira de Satanás. Dê a Jesus o melhor do seu tempo, a melhor das suas forças, os melhores dias da sua vida, que é a juventude. Dê agora, você não vai se arrepender. O servo excelente responde imediatamente à palavra do seu Senhor. Imediatamente. Eles têm tempo para Deus. Deus faz parte da agenda deles. Eles têm fome e sede por Deus. Eles não esperam, eles são responsáveis com o seu compromisso. Veja, irmãos, que ele cumpre o mais rápido que pode. Ele o faz da melhor maneira. Porque ser excelente não é ser o melhor, é dar o melhor de si. Será que você está dando o melhor de você para Jesus? A fé salvadora, irmãos, é uma fé servidora. Se você foi salvo por Jesus, você tem desejo de servir a Jesus. Você tem desejo de servir ao reino de Jesus. Ele saiu imediatamente para multiplicar o que Deus havia colocado nas suas mãos. E os recursos que Deus colocou nas nossas mãos, eles são infindáveis, irmãos. Você tem a igreja, você tem a Bíblia, você tem a oração, você tem o próprio Deus. Deus nos deu muitos recursos que precisam ser multiplicados. Basta saber se você é o servo excelente, que faz imediatamente, que não espera, que não faz conta, que não adia, mas o faz imediatamente. Eu tenho um amigo pastor, que ele foi trabalhar no interior, assumiu uma igreja no interior, e a igreja está num processo franco de declínio espiritual. Pouca gente, a igreja tem um templo pequeno que já está em situação deplorável de desgaste. E ele chegou lá muito animado para começar o pastorado, e alguns irmãos daquela igreja pequena, que não era nem percebida pelas pessoas, pelos vizinhos, pela cidade. Aqueles irmãos chegaram para esse pastor e disseram: pastor, não se preocupe não se preocupe em fazer sermões bem feitos, bem estudados, nós somos poucos, nós somos pequenos, não se preocupe com isso não. E esse pastor disse: não, eu vou dar o melhor de mim aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar os melhores sermões do meu ministério, eu vou pregar para 10 pessoas como se eu estivesse pregando para 1000, eu vou fazer o melhor que eu puder, enquanto eu estiver aqui. E ele começou, irmãos, com excelência a servir Jesus, naquela igreja pequena, naquela igreja diminuta. Ele pregou seus melhores sermões, ele visitou com afinco, ele aconselhou com sabedoria, e em pouco tempo aquela igrejinha se tornou a maior igreja do presbitério. Sabe por quê? Servo excelente, que faz
sem medir esforços, que dá o melhor que pode. Ah, meu irmão, o Senhor nos chama a ser servos excelentes. O Senhor nos chama, sabe por quê? É o que Jesus merece. Jesus não merece nada menos que isso, a excelência. Poucas pessoas têm o privilégio de empregar 5 talentos a serviço do mestre. Excelentes pregadores, excelentes músicos, gente excelente na oração, gente excelente na evangelização, no discipulado. Hoje o que o Senhor espera de cada um de nós é que sejamos esse bom servo, esse servo excelente, porque ele merece a excelência, irmãos. A salvação, ela é gratuita. Você não precisa fazer nada para ser salvo por Jesus. Crer e confiar nele, isso é suficiente. Você não compra a salvação com nada. Porém, o discipulado não é barato. O discipulado é caro, irmãos. A salvação é de graça, o discipulado não. Seguir a Jesus vai custar tudo o que você tem. Tudo. Jesus disse aos seus discípulos: quem não amar menos pai, mãe, filhos, cônjuge, não é digno de ser meu discípulo. Talvez você me diga: eu consigo amar menos meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Mas aí Jesus vai na jugular e diz assim: quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno do meu reino. Você tem que amar Jesus mais do que a você mesmo. Esse é o servo excelente. É o servo que não mede esforços. É o servo que faz imediatamente. Você é um servo excelente? Você tem sido diligente? O Senhor te chama para isso, para ser esse tipo de servo. Mas Jesus continua a parábola. Ele não fala somente do servo excelente. Agora ele fala do servo mediano. Ainda no verso 17, ele nos fala desse tipo de servo, servo mediano. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. O segundo servo, ele recebe 2 talentos, multiplica esses talentos, ele demonstra compromisso com o seu mestre, ele aproveita o máximo, ele maximiza o que ele recebe, ele dá em dobro o dinheiro que recebeu do seu senhor. Ele se constitui um exemplo de fidelidade, porque Jesus diz isso: servo bom e fiel, como disse ao primeiro também. Mas por que ele não é excelente? Porque faltou a qualificação da ação. Não está aqui o advérbio imediatamente. Ele foi e atendeu o seu mestre? Sim. Mas quando? Não sabemos quando. Não foi tão rápido quanto o outro. É por isso que Jesus quer mostrar esse contraste. O primeiro vai imediatamente, ele é excelente. O segundo vai, mas vai no tempo dele, no ritmo dele. Ele é fiel, mas ele é fiel no ritmo dele. Ele é um servo bom, mas ele serve ao seu Senhor dentro das suas possibilidades. O texto não diz que ele foi imediatamente. Provavelmente ele levou um tempo para responder ao seu Senhor. Mas a ênfase do texto é que nós busquemos a excelência e a prontidão. Esse servo mediano, ele é mediano porque ele não age imediatamente. Servos medianos são esses. Fazem o trabalho. Graças a Deus por eles. Eles fazem o trabalho, mas não o fazem imediatamente, porque lhes falta esse senso de urgência. Eles sempre têm algo primeiro para fazer. Eles sabem que devem aproveitar as oportunidades, mas eles não criam as oportunidades. Eles esperam que essas oportunidades apareçam. Irmãos, não vai aparecer. Sabe, o mundo vai ficar pior. Não vai ter aquele momento ideal, favorável, para você exercer a sua fé em Cristo com fidelidade. Não, é por isso que Paulo diz: é tempo e fora de tempo, porque as coisas só vão piorar. E o servo mediano, ele só aproveita a oportunidade, ele não cria a oportunidade. Ele trabalha, mas ele não trabalha
com a prioridade máxima. O reino de Jesus exige prioridade. Jesus exige uma lealdade absoluta, irmãos. Os servos medianos, eles até entregam suas ofertas e dízimos, mas não fazem como primícia. Eles até que trabalham, mas procrastinam o seu trabalho. Eles fazem o básico para poderem ser aprovados, porque esse servo dobra os recursos, mas ele não vai além, porque ele se mantém na sua zona de conforto. Então representa aquele servo que está acomodado e faz o mínimo para receber a aprovação e ser chamado de servo bom e fiel. Mas ele não tem a alegria, o fervor de servir imediatamente. Falta isso nele, falta a urgência. Esse servo, irmão, é aquele cristão que sabe que tem que perdoar alguém, mas ele procrastina, ele adia. Ele adia essa conversa difícil. Ele sabe que tem que falar de Jesus para um amigo que está em crise, mas ele espera um momento perfeito que nunca vai chegar. Ele sabe que tem que perdoar, mas o faz com demora. Ele até que faz isso, mas o faz com demora. Que tipo de servo você é, meu irmão? O servo excelente ou o servo medíocre? Ou mediano? Que faz, mas faz no seu tempo, segundo a sua agenda. Que faz o mínimo, sem sair da sua zona de conforto. E hoje, irmãos, se tem uma coisa que nós idolatramos, é a zona de conforto, é a comodidade. É um falso Deus que nos ilude com um falso sentimento de segurança, de tranquilidade, de paz, que só encontramos em Jesus. Então lute contra isso. Saia da sua zona de conforto e sirva a Jesus com alegria e com o sentido da urgência. Ele não pode esperar. O servo mediano faz Jesus esperar. Mas Jesus vai para um terceiro servo, o pior de todos, o mais nefasto, que é o servo medíocre. Ele aparece aí no verso 18, quando Jesus diz: mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O terceiro servo, ele age de forma radicalmente diferente dos demais. Ele havia recebido um talento, ele cava um buraco e enterra esse dinheiro. Ele faz isso, irmãos, porque era o costume da época, não havia cofres e nem bancos como hoje. Então as pessoas escondiam seus valores, suas joias, enterrando-as. Então era uma maneira de proteger aqueles recursos do seu amo. Ele achava que dessa forma ele estaria servindo ao seu senhor. E veja que ele recebeu o talento não para proteger, ele recebeu para multiplicar, com sabedoria, para multiplicar esse recurso e devolver ao seu senhor. Então, o servo medíocre é aquele que recebeu dons. Ele possui dons, ele possui recursos, mas ele os mantém inativos. Então o pecado aqui não é o pecado da comissão, de fazer algo, é o pecado da omissão. Ele foi omisso. Ele não fez nada de errado, mas também não fez o que era certo. Ele tinha a mesma obrigação que os demais de pegar aqueles recursos e aplicá-los para obter a capacidade máxima deles. E veja, irmãos, no verso 14, que o Senhor chama esse servo medíocre de servo. Ele faz parte do círculo desse Senhor da parábola. Mas a relação e a identificação desse servo com o seu Senhor era muito superficial. Ele não conhecia bem, de fato, o seu Senhor. Por isso que no verso 24, ele diz por que foi infrutífero. Ele se justifica porque ele não multiplicou o talento. Ele diz: sabendo que o Senhor é homem severo.
A palavra que severo significa duro, de caráter difícil, de personalidade rígida, que exige o impossível. Para você entender bem, ele está chamando o seu Senhor de tirano, que não recompensa quem trabalha para ele. Ceifas onde não semeaste. Então acusa de desonesto, de explorador. Ele está dizendo que o seu Senhor está pedindo demais a ele. Então veja que ele tem um medo, que não é um temor reverente, é um medo que paralisa. Ele diz: receoso escondi na terra o teu talento. O que o levou à inação, irmãos, foi a sua visão errada do Senhor. Olha, se você não conhecer Deus corretamente, você não vai frutificar. Se você acha que Deus é um tirano, se você acha que Deus está exigindo demais, você não vai frutificar. O servo medíocre, ele é medíocre por isso, porque ele não conhece bem o seu próprio Senhor, o seu amo. Ele tem uma visão completamente distorcida. Então há pessoas que servem por medo de inferno. Há pessoas que servem porque acham que Deus realmente é um tirano. São filhos da religião e não filhos da cruz. Mas quando você conhece Jesus de verdade, irmãos, quando Ele é o mais bonito que aconteceu na sua vida, quando Jesus de fato é o seu primeiro amor, quando Ele é a sua paixão, você não vai medir esforços. Você não será como esse servo medíocre, que acusa o seu Senhor de tirano e de exigir demais. Então esse servo aqui, ele é um espelho para nós, irmãos. Nós precisamos olhar, porque Jesus condena a esterilidade espiritual. Precisamos hoje perguntar: onde está a mediocridade na nossa vida? Na oração? Como Paulo cantou? Você ora o suficiente? Como é que é a sua oração? É uma carta de amor a Jesus ou uma lista de supermercado? É isso que Jesus está questionando aos seus discípulos. A parábola quer dizer: pare de enterrar o talento. Pare de arrumar justificativas pobres para não servir a Jesus com excelência. Pare de priorizar você. Pare de priorizar a sua vida ante o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É duro, não é? É muito contracultural. Está vendo que ser discípulo de Jesus não é fácil? Não é fácil. Porque Jesus não está acusando ninguém de não amá-lo. Você ama Jesus, eu sei disso. A questão é: você ama Ele em primeiro lugar? Aí a coisa muda. Não é que eu não ame a Jesus. Ele amava, mas amava em primeiro lugar? Não. A questão é se amamos a Jesus em primeiro lugar. Então o Senhor, Ele não está sendo um tirano aqui. Ele não está exigindo de ninguém 5 talentos. Se Ele te deu 1 talento, Ele não está exigindo 5. Ele espera que você o use dentro da sua capacidade máxima. Ele espera que você dê o melhor. Irmãos, eu fui pregar numa igreja e eu fiquei hospedado em frente a uma mesquita de muçulmanos. Eu acordei 5 da manhã com a movimentação. 5 da manhã, a primeira oração do dia do muçulmano. Eles encheram a mesquita de homens, mulheres, jovens e crianças. 5 da manhã, eles têm 3 orações. Eu acordei, abri a janela, olhei aquilo e falei: o meu cristianismo é muito pobre.
Porque se eu chamar a minha igreja para orar às 5 da manhã, nem a minha mulher e meu filho vão. Que servos somos nós, irmãos. Que servos somos nós. O muçulmano, ele está disposto a morrer por um falso Deus. Eles estão tomando a Europa. Eles estão gerando muitos filhos, sabe por quê? Um muçulmano tem 7, 10 filhos, porque não nasce um bebê, nasce um muçulmano. Enquanto nós estamos perdendo os nossos filhos. Cadê os filhos de vocês? Os netos. Eles ficam enquanto pequenos, ficam com luta enquanto adolescentes, depois que vão lá para a universidade, somem. Jesus, irmãos, Ele está nos chamando a sair da estagnação espiritual. O servo medíocre é aquele que faz muito mal o que ele tem que fazer. Ele não entrega tudo o que pode. Ele não faz nada com as mensagens que ele ouve, com as músicas que ele canta, com as orações que ele faz. Ele é um espectador no reino de Deus. E se ele fizer alguma coisa, porque ele ainda teve o esforço de ir lá cavar o buraco e enterrar, foi um esforço, foi um trabalho, mas ele o faz não por amor. Que é isso que Jesus quer, trabalho por amor. Ele faz por medo, é um homem severo, vai me castigar, é um tirano. Irmãos, diante dessa parábola, a decisão ela só pode ser sua. Você é quem? Você quer uma fotografia. Quem você é nessa fotografia? Um servo excelente? Um servo mediano? Ou um servo medíocre? Eu termino com a história de um jovem, aqui para os jovens. Olha o quanto vocês podem fazer por Cristo. Um jovem do século XVIII, rico, herdeiro de uma grande herança, chamado Nikolaus Zinzendorf. Nasceu na igreja, mas não era fervoroso, era um espectador. Um dia ele foi visitar as tias em outra cidade. Aí ele foi na igreja, tinha um quadro da crucificação, bonito, chamativo. Chamou a atenção de Zinzendorf, ele foi lá, era um jovem alemão ele, ficou olhando os detalhes do quadro e ele viu uma inscrição embaixo, da cruz de Cristo, uma inscrição. A inscrição dizia assim: tudo isso eu fiz por você, e você, o que fez por mim? Aquilo, irmãos, despertou o coração de Zinzendorf. Ele começou a doar toda a herança dele, a ajudar pobres. Ele comprou uma fazenda muito grande, reuniu um grupo de pessoas e ele fundou uma comunidade, até hoje tem, evangélica, chamada Comunidade dos Morávios. E lá ele começou a dirigir esse pessoal. Para você ter uma ideia, os morávios são o grupo evangélico que mais enviou missionário para o mundo inteiro. Muitos deles se tornaram escravos para evangelizar escravos. Eles mandaram missionários até para a Groenlândia. Mas o mais fascinante é que eles enfatizavam a oração. Os morávios fizeram uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptos, por gerações. Um foi passando a tocha para o outro. 100 anos eles oraram. Servo excelente, irmãos. Zinzendorf foi um servo excelente. Agora, Jesus termina essa parábola no verso 17, com esse dado, 19, com esse dado importante. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Como a parábola escatológica está falando do retorno de Jesus,
Olha o que ele diz: depois de muito tempo, nós estamos aguardando. Ele virá. Ele é um auditor. E ele fará uma auditoria inadiável. Ele é um auditor cósmico. A Escritura nos lembra aqui que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para ajustar contas. Jesus ajustará contas conosco. Ele virá. E que servo você será nesse dia? Que categoria de servo você será? Servo excelente, servo mediano ou servo medíocre? Que Deus abençoe a você, meu irmão, que Ele te batize com excelência, que Ele coloque amor no seu coração por Ele, pela palavra dEle, pela igreja dEle, para que você seja excelente, porque é o que Jesus merece. E quando Ele voltar, que nós possamos ser aprovados como servos bons e fiéis, pela graça dEle. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe você. Vamos orar? Ó Deus, agradecemos a Tua palavra que nos confronta e nos desperta, Senhor. Livra-nos da mediocridade espiritual, da indiferença e da omissão diante dos talentos que nos confiaste. Dá-nos um coração fiel, Senhor, disposto a servir-te com zelo, com alegria, multiplicando o que nós recebemos para a Tua glória, Senhor, para a glória do Teu nome. E que naquele dia em que o Senhor voltar, possamos ouvir a Tua doce voz, Senhor, dizendo graciosamente: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.